Olá meninos, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos corrigir aquele questionário da página 98 do livro didático de Geografia e fazer um comentário das questões, né? Então vamos lá. Então, a primeira questão tem uma citação, o título Significado da Cidade, e traz uma citação longa falando sobre o que compõe uma cidade, né? Os lugares que nós podemos perceber na cidade. E aí vem três letras, né? Letra A. Quais elementos apontados no texto e outros, né, que você poderia acrescentar? Bem, esse aqui é uma questão pessoal e a única coisa que você vai ter como orientação é que esses elementos podem variar de acordo com as especificidades da cidade e também do seu olhar da cidade. Mas, principalmente considerando o espaço urbano, né, eles variam muito da forma como da forma como a cidade está organizada. Por exemplo, você podia falar dos camelôs de uma cidade, quando você vai em Goiânia, por exemplo, a região ali da Avenida Anhanguera, ou você podia falar do comércio de roupas, né, na Rua 44 de Goiânia. Aqui também na cidade de Trindade você poderia falar sobre as empresas de confecção. E uma novidade que está bem presente aqui são essa produção de farinha, né, de mandioca, que tá sendo um dos centros aqui em Trindade. Então você podia falar de várias coisas, por exemplo, né, estava até me esquecendo agora, dos artigos religiosos pertencentes à cidade, do turismo religioso pertencente aqui à cidade de Trindade. Né? Uma cidade um pouco mais tecnológica, cybercafés, por exemplo, né? Exposições de arte. Então, várias coisas contemplam o lugar, né, da cidade, dependendo do seu olhar e da sua vivência, você vai encontrar vários outros. Vamos lá para a alternativa não, letra B, para discutir a letra B. Tomando com base o texto, caracteriza a cidade onde você vive ou o centro urbano próximo. Então tá bom, também é uma outra questão pessoal. Aqui o necessário é você relacionar o lugar como um espaço vivido, o espaço onde você cria relações, o espaço afetivo, né? O espaço onde você constrói a sua noção de pertencimento, a sua noção de identidade com o lugar. É esse que seria o caminho da questão que você tinha que desenvolver. E nessa relação de pertencimento, gera o conceito, ou a ideia, né, o entendimento de cidadania. Então, quando você pertence, se sente inserido nessa comunidade, né, nesse grupo, que é a sociedade, que é a cidade, você vai perceber que você desenvolve relações de identitárias nessa cidade, nesse espaço vivido, né? Que pode ser diferente para outra pessoa. Por quê? Porque tem outras relações afetivas. Determinados lugares trazem para nós relações de lembranças, relações que podem ser bem diferentes para outra pessoa que não teve a mesma vivência, né? Ok. Então, letra B, vamos para a letra C. Com base em seus conhecimentos, escreva o texto Significado da Cidade, alterando seu título para o Significado do Campo. E aqui era só um exercício para você ver como a relação entre urbano e rural. Tudo que você pode perceber na cidade, você tem um correlato no campo também. É claro, diferente, mas bem próximo do que a gente pode imaginar do que seja a vida do campo. Porque a vida do campo não está isolada da vida da cidade, né? Precisamos muito do campo. Lá também há conflitos. Lá também há turismo, por exemplo. Eu fiz aqui uma redação que eu quero, né, ler para vocês. Mudando onde a gente vai ver o centro urbano, eu vou mudar para o rural, né? Então vocês podem perceber que há uma correlação muito próxima, né? Vamos lá, vou fazer a leitura para vocês. Campo é o lugar de trabalho, tratores, enxadas, mas também do lazer, hotel fazenda, turismo rural, pesca. É o lugar da produção, as fazendas, e do consumo, o armazém, a quitanda, os doces. Lugar de ir e vir, estradas, trilhas, e de estar, casa, sítio, chácara. É o lugar da ordem, o horário do trabalho, normas, regras.
E da contra-ordem, ocupação de terras, grilhagem, ponto final. Grilhagem, não sei se vocês conhecem, mas são as pessoas que fraudam documentos, escrituras e vendem a uma terra que não é dele, né? Então, no campo tem muito isso, né? Isso é chamado de grilhagem. Por que grilhagem? Eles pegam papel, né, fraudulento, né, papel feito como se fosse uma escritura, né, com registro no cartório e tudo mais, e colocam dentro de uma gaveta, de uma caixa, com alguns grilos. E esses animais, os grilos, os insetos, eles liberam uma substância natural deles que faz com que a folha, o papel, né, se torne mais amarelo, dando um sentido de veracidade com aquele papel antigo, né? Por isso é chamado de grilhagem. São essas pessoas que fraudam documentos com o sentido de vender terra que não é dele, né? Então vai lá, a primeira já foi. Então vamos lá para a segunda. Relacione o processo de urbanização e a Revolução Industrial. É muito interessante, porque com a Revolução Industrial criou oportunidade de trabalho. Muita gente precisava de trabalho porque perderam suas terras. Foram até expulsos da terra, né? E ficaram desempregados. Se endividaram, não tinham como pagar os seus financiamentos e perdiam a terra. Mas iam para onde? Para a cidade. E na cidade é o que estava se esperando, mão de obra para o trabalho. Portanto, a Revolução Industrial, ela cria oportunidade de trabalho. E muitas, né, oportunidades de trabalho, porque precisavam de pessoas, mão de obra, e foram atraídas essas pessoas para esses espaços, né, para o espaço urbano, fugindo ou saindo do campo, né, e com isso intensifica muito mais, né, a urbanização. As cidades, né, encheram muito rápido, eclodiu muito rápido, foi um problema urbano que tivemos com o inchaço das cidades que não estavam adaptadas aquele tanto de pessoas que vieram de uma vez, né, para fugir do campo para a cidade. Vamos lá, 3. Defina o urbanismo, né, e aponte as razões do urbanismo surgir na cidade europeia do século XIX. Bem, então a definição de urbanismo é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, econômicas, sociais, que são voltadas para o desenvolvimento da cidade. Com qual propósito isso? Criar condições para que as pessoas possam viver, né, na cidade, nesse centro urbano. E por que ele surgiu de uma forma muito intensa aí no século XIX na Europa? Como eu falei lá na questão 2, as pessoas saíram do campo procurando emprego porque não tinha mais espaço no campo, né? Muitos perderam a terra. Então, vinham para a cidade, mas não encontraram condições favoráveis. Tinha emprego, mas não condições de higiene, né? Miséria, fome. Então, essas condições de miséria, condições insalubres, por exemplo, do trabalho, que essa população agora, o assalariado, o operário, né? Ele passa a ter, no século XIX, foi condições propícias para que se eclodisse as revoluções socialistas. Então era uma forte ameaça ao capitalismo. Por isso o Estado procurou criar condições para que esses problemas sociais não acontecessem, essas revoltas não acontecessem, para que o comunismo não se implantasse. Portanto, o planejamento urbano veio para atender essa demanda, veio para atender essa possibilidade de não eclodir uma revolta socialista num mundo capitalista, né? Ok, vamos lá para a 4. A 4 é uma imagem, né, para você observar essa imagem, é uma placa de informação mostrando o estádio, uma região instalada no Distrito Federal, durante a Copa do Mundo 2014, que aconteceu no Brasil. Mais uma vez, a gente já está falando isso várias vezes, que o lugar ele corresponde a um espaço físico de vivência, um espaço físico de identidade do indivíduo. Ele é carregado, esse espaço é carregado de sentimentos, né? Então, com a globalização, os lugares passam além disso, também está carregado de um caráter global. Qual caráter global é isso? Vocês estão vendo aí que está escrito em duas línguas, é uma placa informativa de bilíngue, né? Em português, que é o nosso idioma oficial do Brasil, e mais, é claro, em
uma língua universal, como seria esse universal entre aspas, é claro, mas é muito utilizado no mundo para as relações principalmente comerciais, que é o inglês, né? Mas vocês podem ver também placas que trazem outros idiomas, né? Possivelmente francês, espanhol, né? E essa é uma característica desse mundo globalizado, né? Bom, vamos lá na questão do Enem, ainda nessa página 98. Então, tem uma citação longa, é uma citação que fala sobre o consumo de bens da cidade, habitação e tudo mais, e pede aqui para você marcar a alternativa, né? Sobre a ocupação do espaço geográfico. Então, a alternativa a ser marcada é a letra D de dado. Por qual razão? Bem, com a complexa crescimento da cidade, principalmente favorecido pela economia mundial, que já podemos dizer a globalização, o uso de novas tecnologias, a chamada revolução técnico-informacional, ou seja, a terceira revolução científica, né? Terceira revolução industrial, desculpa, com a informática, com o desenvolvimento da informática, pode-se entender diretamente internet, mas a informática, transporte, meios de comunicação, fez com que a relação econômica e financeira entre as cidades tivesse um dinamismo muito grande. E se criaram redes entre cidades. E as cidades passaram a ter uma certa hierarquização. E esses processos financeiros se tornaram muito mais presentes nas cidades. Tanto que há níveis, as cidades podem ser divididas de acordo com níveis de produção, né? Uma grande cidade no Brasil, São Paulo, né? Então no topo, e as outras relacionadas de acordo com o nível de produção com essa grande cidade, né? São Paulo. Então a alternativa a ser marcada é a letra D. Ok, meninos? Obrigado e até a próxima.